Aleluia. É Ele, por Ele. Começa não. Amém. Pode acender. Vou pregar com essa luz preta, né? Luz preta foi ótimo. Eu acho legal porque parece que eu estou na festa junina com as bandeirolas, assim. Aleluia. Quem está ali? Davi. É ele. Bora lá, Davi. Você vai me ajudar hoje. Tem várias passagens que eu não deixei marcado na minha Bíblia. Mas hoje eu estou raiz, assim. Tá anotado a caneta numa agenda fluorescente. Não, tem capa, ela só veio aberta. Não deu tempo. Deu tempo de esboçar e ficou só nisso. Vai ficar por aqui mesmo. Não tem, como é que chama? Slides. Tudo começou a respeito de uma frase, mas depois foi mudando as coisas, tá? Mas eu preciso falar a frase que dá o pontapé dessa mensagem. E essa mensagem, bem provavelmente você vai entender que é o seguinte: ela começa pelo fim e termina no começo, tá? Então, fica acordado, porque senão não vai rolar muita coisa. Mas a frase que me veio na mente foi que Deus não falha com suas promessas. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, esse é o nosso tema. E ao pensar sobre o Espírito Santo, o que falar, pelo menos na minha mente, a primeira coisa vem falar quem é o Espírito Santo, né? Ou a pessoa do Espírito Santo. E aí é uma coisa que acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Mas aí veio essa frase: Deus não falha com suas promessas. E isso, aí eu fui falar, fui pensar quais são as promessas relacionadas com o Espírito Santo para nós, para a nossa vida. E aí, claro que eu fui parar em coisas escatológicas. E aí vamos lá em Ezequiel capítulo 11, porque há promessas sobre o Espírito Santo, sobre o derramar, sobre o final dos tempos, onde o Espírito Santo é um grande agente dentro de tudo que acontece nos últimos dias. Ezequiel 11, eu quero fazer uma comparação dentro do próprio livro de Ezequiel, entre Ezequiel 11 e depois Ezequiel 36, para começar falando sobre uma das promessas que tem o Espírito Santo como centro. Ezequiel 11, do 17 a 21, fala assim: por isso diga, assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Deixa eu contextualizar, são profecias para o povo de Israel, que estariam exilados fora da sua terra e vão ser trazidos de volta, principalmente com foco em Jerusalém e habitação naquelas cidades dali do centro da vida de Israel, desde aquela antiguidade. Israel já passou por esses exílios? Sim, e ele ainda vai passar no final dos tempos, tá? Então Israel vira e mexe, ele dá uma pisada na bola, e aí Deus tirou eles para a Babilônia. Depois de algum tempo, agora já depois de Cristo, eles foram tirados ali pelo Império de Roma, agora aos 70 e poucos anos atrás eles voltaram e constituíram um país, um estado, uma nação de Israel novamente. Mas vai acontecer de novo, tá? Vai acontecer. Então, parte das promessas, das profecias do Antigo Testamento relacionada a Israel, elas precisam ser lidas como se nós tivéssemos uma definição que eu já ouvi uma vez. Ela fala de profecia de pico ou profecia de montes. Não é sobre os 7 montes, tá, da sociedade, mas profecia de pico. Imagine que você está vendo montanhas em cadeia, e como se você vê o pico de uma montanha, logo você vê o pico de outra, mas você não consegue ver o vale que existe entre elas. Então, às vezes na profecia, a gente está vendo só essa parte de cima. A profecia, ela não contém todos os detalhes do que vai acontecer até sair desse pico para o próximo pico da montanha. Então, às vezes esse vale entre os 2 picos, pode acontecer por muitos anos ou por muitas gerações. E às vezes a mesma profecia, ela vai se aplicar em várias vezes, com algumas nuances de diferença, mas ela se repete.
Por exemplo, o exílio de Israel se repetiu algumas vezes, vai se repetir. E eu vou falar sobre algum outro assunto aqui que a mesma coisa acontece. Aconteceu e vai acontecer de novo. Vai ter profecias que ela tem sentido literal e figurado ao mesmo tempo. Então, essas leituras são importantes isso é importante, essas explicações para a nossa leitura. Li versículo 17, 18. Então voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Começa a prestar atenção sobre isso. Os versículos que nós vamos ler em Ezequiel, presta atenção de como havia uma situação negativa. E qual é a negativa aqui? Os ídolos nas cidades. Então, quando o povo retorna, é para eles tirarem esses ídolos e todas as suas abominações. Algo negativo precisa ser mudado. 19. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Veja que espírito, aqui está na mesma versão NA, né? Está com letra minúscula, tá? Então eles fizeram uma boa separação aqui. Há algo de diferente em algumas versões bíblicas que eles conseguiram já deixar espírito com letra minúscula, espírito com letra maiúscula. Minúscula, espírito humano. Maiúscula, espírito humano ou disposição humana. Vontade, muitas vezes pode também ser traduzido. Ou, agora, o espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, tá? Tirarei o coração deles de pedra, lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Já vamos para o capítulo 36 de Ezequiel, versículo 24 em diante, diz assim: eu os tirarei do meio das nações, e eu os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Percebe como é muito semelhante? Como se estivesse replicando o que nós acabamos de ler. 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Vê a repetição? Porei dentro de vocês o meu espírito com letra maiúscula. E isso não estava lá. Então aqui nós temos um pouco a mais. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. No capítulo 11, nós lemos que essas abominações estavam muito ligadas aos ídolos. Aqui ele diz também que vai tirar o ídolo do meio do povo. Haveria uma purificação tamanha que eles deixariam os ídolos e as suas abominações. E em Ezequiel 36, uma das promessas sobre o Espírito Santo está aqui. Esses dois textos, muitas vezes ele é aplicado para nós que não somos o Israel nação, mas no sentido de que Deus, Ele pode tirar um coração de pedra e nos dar um coração de carne. Na verdade, Deus faz isso. E quando Deus faz isso? Na conversão. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, e o recebemos como nosso Senhor, Ele se torna nosso Salvador. E isso é o que acontece no chamado Novo Nascimento. No Antigo Testamento não tinha um nome, né? Novo Nascimento. Não era como aquela explicação que Jesus vai falar com Nicodemos e tal. Mas aquela explicação é como se Jesus estivesse desvendando essas profecias de Ezequiel e também contém lá em Jeremias. O coração de pedra sai, entra um coração de carne. O espírito, ele é renovado. E aí Ezequiel, justamente no 36, 27, vai nos dar o porquê, o motivo, o lugar central dessa transformação. É porque o Espírito dele vem habitar em nós.
Então, porei dentro de vocês o meu Espírito. Essa é uma das primeiras promessas, ou a primeira promessa que nós vamos ver nessa noite. É a promessa da habitação do Espírito naquele que se converte. É a habitação do Espírito naquele que se arrepende e muda e converte-se. E aí, apesar de eu começar com aquela frase, né, Deus não fale com as suas promessas, mas o tema principal desse estudo rápido de hoje é justamente falar sobre arrependimento. É justamente falar sobre como o Espírito trabalha no arrependimento do ser humano. Desde o início, desde a conversão, desde todas as promessas que nós vamos ver, muitas delas estão relacionadas ou condicionadas ao arrependimento. E condição é condição, né? O condicional. Então, se, então, tem um primeiro se, faz alguma coisa, então acontece uma outra coisa. Eles precisavam, nesses dois textos aqui, abandonar os ídolos e as suas abominações. Em capítulo 11 ele diz: se não abandonarem, vocês serão, vamos colocar em resumo, destruídos. Quem não se convertesse, era esse o final deles. Mas no capítulo 36 é legal porque ele dá o lado positivo. Aqueles que receberam o Espírito, aqueles que se converteram e foram purificados, ele diz: olha, vocês vão receber uma abundância, uma multiplicação dos frutos da colheita, vocês vão receber abundância depois de comida, né? Vocês não passarão mais vergonha entre as nações por causa de fome, então vocês serão alimentados, vocês serão satisfeitos. Então essas eram promessas de Deus para a vida daquele povo que haveria de voltar para a terra com os seus corações convertidos. Nós podemos aplicar de certa forma para a nossa vida isso, pensando: bom, se Deus também tira o nosso coração de pedra, coloca o coração de carne, se Deus também põe o seu Espírito dentro de nós, ou derrama o seu Espírito na nossa vida a partir da conversão, existem também outras bênçãos que nós poderemos usufruir, com certeza. Mas eu não quero falar do lado das bênçãos, eu quero falar da condição para que tudo isso aconteça. E a condição é, no 36, é bastante interessante o versículo 31, vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Então, isso é conversão, isso é arrependimento. E o Espírito Santo, ele está no centro dessa obra da conversão. Ele é um agente principal, nós aprendemos isso quando Jesus vem e nos fala sobre isso. O Espírito Santo, ele é o agente principal. Ele atuava no Antigo Testamento, mas sem ser nomeado, sem ser, talvez, reconhecido, mas era Ele mesmo também no Antigo Testamento. Sempre foi Ele, no coração dos seres humanos, fazendo algo que nós hoje poderíamos chamar de convencimento. Porque Jesus vem nos dizer que é Ele que faz essa parte do convencimento. Para nós hoje é claro, mas desde o Antigo Testamento o Espírito de Deus está no centro dessa obra de conversão e mudança. E é por isso que quando nós olhamos para a promessa, e aquela promessa aqui que nós já falamos, a promessa sobre o derramar do Espírito Santo em Atos, em Joel, né, que depois é repetido em Atos, o Espírito Santo está no centro dessa promessa também, mas o que vem antes dessa promessa, o contexto dela, é a mesma coisa de Ezequiel. E aí vamos lá para Joel no capítulo 1, para começarmos bastante, desde o contexto mesmo anterior da promessa de Joel capítulo 2. Joel capítulo 1, vamos ler o capítulo inteiro. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou no dia dos seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles e que estes falem sobre isso à geração seguinte. 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Lembre-se do gafanhoto, né? Não precisa falar dos 4 tipos aqui. Na Bíblia existem acho que 10 tipos de gafanhotos, algo assim, mas 4 deles estão aqui. E gente, isso aqui é gafanhoto, tá? Bichinho, animal.
Mas, lembra que eu comecei dando uma explicação? Às vezes algumas profecias pegam um elemento que é natural e já usa como símbolo. A gente vai ver que esse bicho aqui vai virar símbolo. Acordem, beberrões, e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Isso aqui também é outra descrição literal que depois se torna simbólica, tá? Esse exército grande, poderoso, inumerável, que parece como leão, tem força ou barulho de cavalos, é uma expressão que depois ela é levada para uma cena, né? Uma imagem profética, então se torna figurado. Destruiu as minhas videiras, destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora, os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho acabou, o azeite está no fim. Irmãos, uma coisa que acontecia muitas vezes, ou quase sempre, quando Israel era punido por não se arrepender, escassez, fome, além de guerras, perderem as batalhas, escassez, fome. Não só porque os inimigos atacaram e entraram e cortaram os suprimentos, mas porque a própria natureza era utilizada, gafanhotos, falta de chuva, né? Seca extrema, porque se não chovia e lá já é deserto, para piorar a coisa ficava bem difícil. Então, fome sempre esteve dentro desses cenários de Israel não se convertendo, de um Israel que não se voltava para Deus. Era assim que eles terminavam. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Se você tivesse com uma Bíblia e pudesse marcar, aqui começa todo o cenário de arrependimento e conversão. Primeiro um convite: roupa feita de pano de saco, pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Aqui Joel já pula de um pico para outro. Joel aqui está falando de gafanhoto verdadeiro, de um exército de um país verdadeiro, e ele está falando, lamentem, sacerdotes, de repente ele entra no outro pico. Ah, o dia do Senhor. Sabe qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia em que Cristo vai voltar, e nós entendemos como pela segunda vez, tá? O dia do Senhor que virá. Os israelitas, de maneira geral, eles esperavam o dia do Senhor, e quando Cristo veio pela primeira vez, eles achavam que era isso, porque eles não percebiam que haveria duas vindas. Então para eles era uma, ou seja, quando o Messias viesse já resolvia toda a parada. Mas não, ele veio, e tanto é que quando ele vem e ele morre, os discípulos todos ficaram: uai, a gente viveu um negócio interessante, fabuloso, 3 anos, mas ele morreu, e ele não restaurou Israel, e as promessas, e o que a gente está fazendo? Vamos embora. E eles foram embora, né? O contexto de Emaús é esse: acabou, vai ver que não era não, e vamos embora. Aí vai lá os 2 discípulos no caminho para Emaús, até que ele aparece para falar com eles, né? E arde o coração deles enquanto eles expõem as escrituras, e para eles entenderem que Jesus viria em 2 tempos, né? Demorou um pouco. Para nós hoje está fácil, né, irmão? Mas se a gente fosse naquela época também, provavelmente a gente estava chateadão, né?
Por isso que a gente tem que entender aqueles 500. Nossa, mas não foram 500 que viram Jesus subir para o céu? Foram. Mas por que sobrou 120? Porque eles se decepcionaram. Até ali ainda estava difícil a galera toda entender que era duas vindas e que assim, não era semana que vem que ele voltava. Todo mundo queria restauração, todo mundo queria, o azeite, o vinho e tudo mais, e nada. Então aquela época foi difícil para a turma entender. Mas dia do Senhor é isso. Por isso que Joel agora começa a mesclar o tempo dele com um tempo que haveria de vir. 16. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos e do templo do nosso Deus, e não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Então lembra que eu falei da fome, da colheita, da falta de chuva? Os rios secaram. Então são vários sinais que eles se repetem em muitas passagens bíblicas de um cenário que aconteceu, mas de um cenário que também é uma realidade espiritual e é para o nosso tempo. Capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. De novo aquela coisa, ele está olhando para um pico e às vezes está olhando para outro pico ao mesmo tempo. Então ele começa a misturar presente com futuro. É dia de trevas, mas aqui ele dá uma descrição sobre esse dia do Senhor que ele está olhando. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Lembra que nós vimos capítulo 1? A questão do povo grande, poderoso, às vezes inumerável, às vezes como cavalos ou como leões, com barulho. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. Então estamos falando de um tipo de exército que antes dele passar está tudo bem, mas depois que ele passa acabou e arruinou tudo. Então existe um tipo de exército que vai vir assim. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. É como com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho, invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor, quem o poderá suportar? Veja que quando ele fala desse exército, ele fala que esse exército é do Senhor, porque o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Esse exército que está fazendo toda essa destruição, de alguma forma, quem comanda, ou quem libera, ou quem permite é o Senhor. Para quê? Para que o seu dia se cumpra, esse exército é necessário estar pela terra. E o dia do Senhor, e essa é uma das definições que a gente mais gosta, é essa: o dia do Senhor é grande e terrível. Por que eu gosto dessa definição? Porque ela fala do dia do Senhor de duas formas diferentes, para dois tipos de público diferente. O dia do Senhor é grande. Quando a gente fala assim, puxa, vai ser grande, é uma coisa positiva. Quando a gente fala, vai ser terrível,
não tem como ser positivo, é ruim. Então, puxa, é grande. Mas espera aí, o dia do Senhor não é dia de densas trevas, dia de nuvens, dia de um exército destruidor? Como assim ele é grande? Ele é grande porque aqueles que esperam o Senhor com seus corações puros e as suas mãos limpas, é o dia de libertação e salvação. É o dia de libertação e salvação, é o dia da vitória do nosso Deus. É terrível para quem vai sofrer o dia do Senhor, não para quem vai se alegrar com que o seu Salvador está voltando, não para quem se alegra porque está em pé diante do Filho do Homem, esperando mesmo o dia do Senhor e querendo, se possível, apressando a sua vinda. Então o dia do Senhor ele é grande para aqueles que são salvos, mas é terrível para os que não são. Assim como aqueles homens, lá em Ezequiel nós vemos, olha, quem se converte, o Espírito vem para dentro, o coração de carne no lugar do coração de pedra, vem a abundância de volta, vai ver colheita, multiplicação. Mas e quem não se arrepende? O mesmo evento, porém é triste para quem não se arrependeu, porque ele não vai deixar no santo monte dele os que não se arrependeram, então ele vai ter que cortá-los da terra. Então, o mesmo evento pode ter, ou teremos duas visões sobre o mesmo evento, depende de que lado você está, depende se o coração é de pedra ou é de carne, depende se você recebeu o Espírito ou não. Versículo 12, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Capítulo 1 a gente viu muito sobre o arrependimento, ele começa clamando pelos ministros, coloquem roupas de pano de saco, comece a levantar um clamor, comece a clamar. Toda vez que ele falar clamor, está pedindo, ou ele está nos indicando essa disposição para arrependimento. E 12 é bem claro, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe, se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Esse toque do shofar aqui é diferente do toque do shofar do versículo 1. No versículo 1 é um alerta de invasão. No versículo 15 é uma convocação para arrependimento. Então ele entra desde o versículo 12, falando sobre a misericórdia do Senhor, e ele fala assim, olha, faça uma convocação para arrependimento. 16, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Joel aqui está um pouco mais no tempo dele, preocupado em que a nação de Israel não saísse, não acabasse, sabe? Eles fossem dizimados de uma vez e nunca mais existissem. Joel está preocupado na sua época, claro, porque essas coisas aconteciam lá com eles também. Mas, enquanto ele está olhando para um pico, também está olhando para outro pico. Ele está fazendo uma profecia para a época dele e para a nossa época, ou para os nossos dias. Se nós entendemos parte disso que é para os nossos dias, nós vamos pelo menos pegar a questão da urgência e importância. O 16 ele fala assim, que até o noivo, até aquele que acabou de casar, aquele que tivesse a coisa mais importante da sua época, estivesse fazendo a coisa mais importante da sua vida, deixa de fazer. Atenda a proclamação do arrependimento e se arrependa. Por quê? Porque era urgente, era importantíssimo, tinha que ir para nível 0 de prioridade, acima de todos os outros, tinha que estar a convocação para o arrependimento. Por quê? Porque só assim eles poderiam ter uma chance de que recebessem a misericórdia de Deus e pudessem experimentar. 18 diz que então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite. Lembra que tinham perdido tudo? E vocês ficarão satisfeitos, nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações.
Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Aqui é interessante, aqui de novo ele mistura as coisas. Quando ele fala que vem do norte, os ataques dos gafanhotos, se a gente pensar no capítulo 1, eles não vinham do norte, mas quem vem do norte eram exércitos de homens. Os povos que invadiam Israel quase sempre vieram do norte, tá? Com exceção do Egito, que vinha ali mais do sudoeste, né? Todos os outros povos vinham do norte. Hoje, se a gente pensar em Israel, nós temos acima ali Líbano, Jordânia, a Cisjordânia mais à direita, nós temos Iraque, né? Também está ao norte, Síria também ao norte. Nós temos ali, e o Irã mais ao norte ainda, né? Bem ao norte e mais para o leste. Então está ali por nordeste de Israel. Está todo mundo em cima de Israel. Israel está mais embaixo. Tá? E todo mundo que quer tretar com Israel está em cima, praticamente. Né? O único que está ali por baixo, a Arábia Saudita, está de boa, até hoje ainda está de boa. Está tudo tranquilo, graças a Deus. Né? Senão o negócio também ia ficar mais complicado ainda. Mas as invasões da época daqui do cânon, né, do Antigo Testamento, quase todas elas vieram do norte. E aí, ao mesmo tempo que ele está falando de uma invasão humana, é uma invasão de gafanhotos, porque quando ele fala, olha, eu vou dissipar eles, eu vou levar eles como um vento. Os ventos que sopravam Israel levavam de fato os enxames de gafanhotos para esses lugares. Então, ao mesmo tempo que ele está falando de homens, está falando de gafanhoto, o profeta às vezes vê as coisas meio que misturadas, né? Não sei, não sabe nada, né? Então tá bom. O profeta pode ver os negócios assim meio que, né? Tá falando de homem, tá falando de animal que tem cara de leão, para piorar. E barulho de cavalo. Vai entender o profeta. Então, porque tá cheio de mistério nesse negócio. Mas, veja bem, 21, não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as aves darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, devorador, destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então olha só, qual era esse exército do capítulo 2? Poderia ser de homens ou poderia ser dos gafanhotos, como no capítulo 1. Porque o profeta está misturando aqui tempos e situações. Vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor Deus de vocês e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vê como ele fica repetindo, né? A questão da vergonha, vai deixar ele existir. Aí vem o nosso texto, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Seus filhos e filhas profetizarão, seus velhos sonharão, seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte do Senhor em Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Bom, o que estava acontecendo até aqui são coisas quase numa sequência. Então existe um BO para Israel resolver, que é o problema deles mesmo, do coração deles, da conversão deles, da expulsão deles da terra, do retorno deles para a terra, deles reconhecerem o Senhor, dos exércitos que invadirem eles serem dissipados para longe. Depois disso ainda acontece mais coisas, porque há um derramar poderoso para acontecer. Depois disso, derramarei meu espírito. Agora, esse depois disso
ele não necessariamente, agora eu vou ter que falar com você em dois tempos ao mesmo tempo. Então segura aí, eu comecei de trás para frente, agora eu tenho que falar em dois tempos ao mesmo tempo. Falar dos últimos tempos tem esses dilemas, tá? Certas dificuldades. O depois disso, a gente, quando estuda a Bíblia, a gente tenta ser o mais literal possível, mas nem sempre é possível ser tão literal assim. O depois disso não quer dizer exatamente uma sequência tão alongada. O depois disso pode ser algo como um dia depois, uma hora depois, ou quase que simultâneo. Assim como todos, nem sempre é todos na Bíblia. Porque nem sempre pode ser todos de um grupo, mas ele não vai definir o grupo. Então está subentendido no contexto. Então todos de um grupo. Não todos, todos, né? Tudo de todos. Nossa, ficou difícil, né? Eu estou filosofando. Por exemplo, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Legal. Ele definiu o grupo. Aquele que invocar o Senhor. Se eu dissesse todos serão salvos, parece que é todo mundo geralzão, né? Qualquer um. Mas tem versículo que ele não coloca aquele que invocar o Senhor. Ele só coloca todos serão salvos. E esse é um dilema. A gente vai ter que entender no contexto que não é todos englobando universalmente. Não, é todos de um grupo. Um dos lugares mais simples de entender isso, que nem é tão simples assim, em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo: e todo Israel será salvo. Ele faz assim: todo Israel será salvo. Mas não são todos. Mas ele usou a palavra todos, pastor. Sim, mas todo o contexto anterior ele vem falando de um remanescente. Então não pode pegar um versículo isolado que diz que todos vão fazer alguma coisa, ou todos serão alguma coisa, para dizer que todos é todos. Não dá para aplicar assim dentro da Bíblia, ok? O que acontece? Depois disso, mas depois do que? Será que eu posso pegar toda essa sequência e colocar ela lá no futuro e dizer, bom, antes que Cristo volta, Israel sai, volta, há um derramamento do Espírito, vem sinais, lua, que mais aqui? Sol em trevas, lua em sangue, coluna de fogo e tal. Aí vem o grande e terrível dia do Senhor. E aí nesse dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, vai acontecer. Porém, Jesus já não veio uma vez? Já. E já não aconteceu um derramar do Espírito em Atos 2? E Pedro fala desse texto em Atos 2? Fala. Essa profecia, ela tem alguns cumprimentos parciais no início da igreja em Atos. Assim como Israel já saiu, já voltou, já foi exilado, já voltou, gafanhotos entraram, gafanhotos destruíram, as chuvas voltaram, as chuvas caíram, as chuvas voltaram, as chuvas caíram. Assim como vive chovendo Israel, e hoje chove, e vai ter colheita e tal. Então essas profecias, elas se cumprem de diversas maneiras. Mas aí eu quero recortar algumas delas, para a gente caminhar para um final. Mentira! Estou nem na metade do meu esboço. Mas só para você se animar aí. Só para fingir que estou indo para o final. Deveria, né? Pelo horário já era. Tá? Eu não vou ler nada mais do que eu planejei. Vai ficar bem aqui só. Mas presta atenção. Israel, no final dos tempos, vai ser exilado. Jerusalém vai ser sitiada, exércitos vão vir do norte, a chamada Guerra do Armagedon, Gog e Magog, todos esses negócios vai tudo acontecer literalmente. E todas elas fazem parte dessa profecia de Joel. Só que nós não vamos esperar também que tudo isso aconteça lá em Apocalipse, como está descrito, para que depois disso o Espírito Santo seja derramado com grande poder. Por quê? Porque essas coisas também já aconteceram antes. E também o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Os sonhos, as visões, as profecias já existem no nosso meio. Elas já existem. Quando chegar o final dos tempos, todas essas coisas irão acontecer de novo,
só que numa intensidade um pouco maior, porque algumas delas não se completaram na sua totalidade. Joel 2, por exemplo, quando ele fala, olha, derramarei o meu espírito naqueles dias. Quando Jesus veio, ele inaugurou os últimos dias. Desde que Jesus veio à terra, nós estamos nos últimos dias. E já fazem 2, né? Agora há pouco a gente estava lembrando que para o Senhor um dia é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. Então, se passaram-se 2000 anos, já passaram 2 dias desde que Jesus voltou. Então, estamos nos últimos dias. Já foram 2. Se vai ter um terceiro dia, a gente não sabe. Talvez estejamos já nas últimas horas ou minutos, ou quem sabe segundos dessa era. Mas como Israel já foi, já voltou, o Espírito já foi derramado e tal, o Espírito Santo já veio e já temos gente profetizando, sonhando e tendo visões, o que vai acontecer no final dos tempos é intensidade maior e de uma forma mais condensada, de uma forma mais resumida. Aquilo que nós já falamos sobre grande tribulação, todas estas coisas vão acontecer nesse período de 7 anos, dentro desse período de 7 anos. Nós cremos que haverá um derramar maior ainda do Espírito do que nós já vimos até hoje. Nós cremos que, assim como nós acabamos de ler, né, sobre chuva temporã e chuva serôdia, essa é uma das palavras que muitos avivalistas guardam ela com bastante carinho, porque quando fala chuva temporã e chuva serôdia, nós estamos falando sobre colheita. A grande primeira colheita vem e começa com Jesus ali, o primeiro derramar do Espírito, Atos 2, chuva temporã. Mas então cadê a chuva serôdia? Ficaria para o final dos tempos, onde nós vamos ver que o Evangelho será pregado a todo o mundo. Mas qual é o cenário, e aí, para encaixar com tudo que eu estou falando, qual é o cenário do final dos tempos? Coloca isso para mim, Davi, Mateus 24, 12. O cenário do final dos tempos: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. O que vai acontecer no final? O amor se esfriando de quase todos. Mas qual é o motivo? A iniquidade. Tamanho da iniquidade que nós vamos ver. Então, qual vai ser o cenário próximo do final dos tempos? Porque em Mateus aqui ele dá uma descrição próximo do final dos tempos, dos últimos dias. E depois de 24:12 ele vai continuar falando, ele vai falar sobre o anticristo um pouco, depois ele vai falar sobre os sinais no céu, igual Joel. Mas um sinal que existe, o amor se esfriando de muitos. No meio disso, olha que loucura, no meio de um monte de crentes sem amor nenhum, em frieza espiritual, em apatia espiritual, é quando nós vamos ver um derramar. Irmãos, qual era o cenário de Israel? Pega agora o cenário de Israel para comparar: seca, fome, abominação, idolatria. É o cenário ideal para avivamento. Esse é o cenário. Então, no nosso coração, nós temos que estar preparados para entender o seguinte: Deus não falha com suas promessas. E se Ele falou, e se há um derramar para acontecer, se há uma chuva serôdia ainda para cair, para uma colheita maior ainda, porque a chuva temporã caía para aquelas colheitas do início, da Páscoa, mas a chuva serôdia caía para as colheitas da época de tabernáculos, da festa de Sucote, que era a grande colheita. Então, uma colheita já veio, a Páscoa, Jesus, o Cordeiro que morreu. A outra colheita nós devemos celebrar a festa de tabernáculos, quando Ele retornar. Pode ser que seja na mesma época, inclusive, setembro, né, por ali, que acontece tabernáculo. Quem sabe Ele não volta por aí, né? Mas o que vai acontecer é que nós vamos estar antes, um pouco antes dessa grande colheita, num cenário como esse. Um cenário de fome, um cenário de seca, sem chuva. Então, nós não podemos, de maneira alguma, ficarmos desanimados quando ouvirmos falar de frieza espiritual, de apatia espiritual, nem se o nosso próprio coração estiver assim. Porque é nesse cenário que geralmente o Espírito Santo vai trabalhar. E aí preste atenção nisso.
E aí eu preciso falar esse versículo, Atos 7:51, pelo menos esse. Porque isso foi o que no final o Espírito estava falando no meu coração, que é muito sério. Atos 7:51 diz assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Irmãos, um dos maiores pecados nossos hoje em dia é que estamos resistindo ao Espírito. O nosso maior pecado tem sido resistência ao Espírito Santo. E não qual é o tipo de resistência? É uma resistência justamente com respeito ao arrependimento. Porque o Espírito Santo é quem nos guia ao arrependimento. E nós resistimos ao arrependimento. Lembra que ele está no centro desse arrependimento, da mudança e do avivamento? E o avivamento começa pelo arrependimento. O avivamento começa pelo arrependimento. A transformação, a conversão, toda essa conversão de Israel, dessa história de Joel, tudo tinha a ver com arrependimento. Qual é a dificuldade do arrependimento? Vou fazer uma pergunta anterior, depois a gente volta nessa. O que é arrependimento? Algumas pessoas classificam arrependimento como uma mudança de hábito. Legal. Mas irmão, você pode mudar de hábito sem arrependimento. Você não precisa do Espírito Santo para uma mudança de hábito. E esse é um detalhe. Vai na livraria, compra lá Hábitos Eficazes, Hábitos Atômicos, 21 maneiras de você desenvolver um hábito. Tem um monte de gente aí sem nenhuma ajuda do Espírito Santo criando os novos hábitos. Cientificamente falando, você consegue fazer isso. Novas ligações neurais, neurociência. Então não é uma mudança de hábito, arrependimento apenas. A mudança do que você fazia, essa mudança, ela é uma consequência. O arrependimento tem a ver com presença de Deus. O arrependimento tem a ver com uma ligação com a presença de Deus. E o primeiro toque dessa presença é o Espírito Santo incomodando você. É o Espírito Santo soprando, às vezes levemente, lá no seu mais íntimo, dizendo que você deveria mudar, você deveria alterar, você deveria se arrepender do que você fez, do que você falou, do que você está pensando. Mas você insiste em resistir ao Espírito Santo. E eu fiquei um pouco assim, falei, Deus, mas é isso mesmo? Porque falar que resiste ao Espírito parece que é de gente tão incrédula, né? Mas nós somos os que mais resistem ao Espírito, porque Ele quer nos conduzir para um arrependimento, Ele quer nos levar ao arrependimento genuíno, e não há arrependimento genuíno sem nós nos dobrarmos ao Espírito, nos rendermos ao que Ele está soprando no nosso coração, ao que Ele está nos impulsionando. Então, arrependimento, no final das contas, isso é importante. Se você tem que gravar uma coisa nessa noite, grave isso. Arrependimento é um mover do Espírito. Arrependimento é um mover do Espírito. Porque isso é arrependimento genuíno, onde você sentiu que Ele estava te impulsionando e você foi com Ele. E o que isso vai nos dar? Isso vai dar todas aquelas promessas que nós já lemos aqui. Isso é que vai nos levar para esses lugares da colheita, da multiplicação, da chuva, da bênção, do vinho, do trigo, do azeite, do tarará. Só que a gente prega mais sobre o vinho, o trigo, o azeite do que sobre aquilo que nos leva até lá. Sabe, nós temos uma sequência, e aí eu vou encerrar com esse versículo. Eu tenho 50 segundos. Mateus 3:2. Me ajuda aí, Davi. Mateus 3:2. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Marcos 1:15. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 6:12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Atos 2:38.
Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 3, do 19 em diante. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados seus pecados. Não, só vou ler isso. Li para você agora uma sequência de versículos. Quase todos eles, a pregação começa com arrependam-se. Quantas pregações nós abrimos hoje o YouTube para ver e começam com arrependimento? Ou encerram com arrependimento? Mas se você procurar em como fazer isso, como ouvir aquilo, como chegar em tal ponto, você vai... É tudo que está empregado hoje. Então, por que Jesus ainda não voltou? Porque parece que ele demora. Por causa da misericórdia dele. Se Jesus tivesse, na primeira vez que ele veio à terra, se ele tivesse vindo com seu grande e terrível dia, irmão, ninguém tinha resistido. Não tinha gente para subir praticamente. Ninguém ia. Se Jesus naquele dia que os apóstolos estavam ali, os discípulos falaram assim: Deus, não vai, não ia, cara. Não ia. Você viu que Pedrão já lá no, 3 anos andando, Pedrão nega Jesus 3 vezes. Você acha que se ele tivesse vindo com o reino dele, o dia grande e terrível dele, naquele tempo, não ia dar certo? Ele está demorando, para que nos dê oportunidades. A garantia é andarmos com o coração sem resistir ao Espírito, mas um coração pronto ao arrependimento. E eu quero que você fique em pé, porque agora eu vou acabar mesmo. Nem é uma ministração, não vou te convidar a vir na frente. Eu queria só que você fechasse seus olhos. Por isso vai ficar em pé para tentar não dormir enquanto isso. Você quer pregar direto ou quer falar uma música antes? Uma musiquinha antes. Os ministros de música podem já vir aqui para a gente tocar um louvor. Enquanto isso você vai orar aí. Irmãos, não é nada para você chorar nessa noite. Nem gritei para você ficar meio com medo sobre não se arrepender e ir para o inferno. Mas é bom que você se lembre que se você não arrepende dos seus pecados, você corre um risco, né? Mas se você é um cristão, você precisa ainda assim se arrepender. E é isso que é o problema. A gente vive resistindo ao Espírito Santo por causa dessas coisas. Parece que a gente não precisa mais se arrepender. E olha, enquanto eu estava aqui, esses últimos minutos antes de subir para pregar, Deus me fez lembrar do que eu precisava me arrepender. Então assim, para mim essa mensagem serviu. E é um negócio muito sério, preciso confessar. Muito sério que eu precisava me arrepender. Há quase 6 anos atrás eu tomei uma decisão bem negativa. Em meio a uma ferida muito grave ou profunda, eu tomei uma decisão: eu nunca mais ia compor uma música. E eu nunca mais compus. Até hoje. E eu não lembrava disso. Até agora há pouco. E era o que eu precisava me arrepender. E são sobre essas coisas que a gente às vezes resiste ao Espírito. Eu não sei o que você poderia talvez estar resistindo, mas que Ele possa achar um lugar no seu coração para falar com você nesses dias sobre isso. Se há uma expectativa no nosso coração de coisas grandes, nós vamos precisar tirar todas essas outras coisas que não estão deixando a gente fluir. A gente vai ter que libertar de todas essas outras coisas. Podem ser novas, podem ser antigas, mas que Ele ache esse espaço e a disposição de você deixar com que Ele mova com você e você caminhe com Ele na direção que Ele está chamando você, sem resistir ao Espírito. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti, porque nós entendemos, Senhor Deus, que apesar de tudo, nós dependemos, Senhor Deus, até do Senhor para o nosso arrependimento. A fé da salvação foi o Senhor quem deu. O Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado foi o Senhor quem derramou. A graça que nos salva foi o Senhor que fez por meio do Teu Filho Jesus.
Por isso, Senhor, que nós nunca nos esqueçamos de nenhuma destas coisas, mas que nosso coração possa estar, Senhor Deus, pronto a caminhar contigo, a seguir contigo, Senhor Deus, por onde o Senhor nos chamar, e que nós possamos então sermos encontrados, prontos, Senhor Deus, para caminharmos com o Espírito, aquele que é o nosso consolador, nosso ajudador, o que nos vai conduzir a toda a verdade. E é nisso que nós queremos, Senhor Deus, clamar a Ti nessa noite, que o Senhor faz mais uma vez, não só, Senhor Deus, demonstrações de poder, Senhor Deus, não só demonstrações de milagres, mas, Senhor Deus, que o nosso coração, se cairmos alguma vez, que ele volte e retorne ao primeiro amor, que nós nos arrependamos e possamos voltar da onde nós caímos, e, Senhor Deus, possamos retomar contigo, Senhor Deus, esse coração aberto e pronto em obediência, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.